Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Capítulo 16, versículo de 1 a 5. Atos 16, do verso 1 ao verso 5. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregava para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Nosso Deus e nosso Pai, dai-nos, pois, tua direção agora, eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar. Agora há pouco nós ouvimos uma leitura fazendo menção a este rapaz, a este jovem, chamado Timóteo. E em Timóteo nós podemos ver as suas qualidades. E quando nós falamos em qualidade, gostaria de desafiá-los nessa noite a pensar: quais as minhas qualidades? Timóteo morava na cidade asiática de Listra. Ele era filho de uma judia chamada Eunice, que era crente. Era filho de um pai grego, conforme está aqui. E bem provável que ele e sua mãe tenham se convertido pela pregação de Paulo durante a primeira viagem, ou seja, a primeira viagem missionária do apóstolo. E nesse momento, Timóteo tinha, talvez ali pela idade de 13 anos de idade. Era bem jovem esse moço, praticamente um adolescente. O adolescente cristão ter que conviver com um pai descrente dentro de casa. E alguns sabem o que significa isso. Esse jovem, ele tinha por dever começar a mostrar as suas boas qualidades dentro da sua casa. E eu entendo que o jovem, ele deve ter boas qualidades, começando de dentro do seu lar. Caso contrário, cumpre-se aquele ditado que diz: por fora, bela viola,
mas por dentro, pão bolorento. Não deve ser essa, meu jovem, a atitude de um jovem que quer servir a Deus. De um jovem que, na verdade, faz jus o tema desta conferência: o jovem e Deus. Quais as suas qualidades perante Deus? Como você tem demonstrado a sua forma de viver, de crer, suas convicções, seus sonhos, diante de um mundo, de uma sociedade odierna em que vivemos? Quando os outros olham para você, quais as qualidades que ele vê em você? Gosto da palavra de Deus quando fala de um homem que, quando ele passava na porta da casa daquela mulher, diz a Bíblia, que então era dito o seguinte: lá vai o homem de Deus, o jovem de Deus, lá vai o jovem Deus. Que bom seria que, na verdade, todos que nos olhassem, lessem em nós, vissem em nós estas características. Ou seja, algumas características de Timóteo. Enquanto a mãe de Timóteo levava-o para a igreja, o pai certamente queria levá-lo aos passeios, às festas, aos almoços de família, etc. Enquanto a mãe queria ler a Bíblia com Timóteo, o pai certamente queria que ele ouvisse uma música, ou uma música regional. E Timóteo, na verdade, ele tornou-se um seguidor de Jesus em uma das visitas de Paulo. Ele já era conhecedor dos ensinamentos e da lei por sua mãe, que era judia, e o criou dentro dos ensinamentos do seu povo. Que mãe espetacular! Que mãe que deixou um legado! Que jovem espetacular! Que jovem que deixou tanta lição para os nossos dias. Quando Timóteo decidiu por seguir a Paulo em sua viagem a Éfeso, resolveu também que seria ou que fosse circuncidado, não por ele, mas pelos judeus, por aquilo que os judeus poderiam dizer para ele. Meus queridos jovens, o testemunho tem um preço, uma qualidade tem um preço. Ninguém mostra os seus bons dotes, ninguém mostra as suas boas qualidades com palavras bonitas. Não, senhores, com teologia, também não, mas nós mostramos as nossas qualidades com qualidade de vida. Alguém já disse, palavras são somente palavras. Uma coisa é falar e outra coisa é viver. Quantas vezes nós podemos encontrar-se em dificuldade para demonstrar o que cremos, em que confiamos, que tipo de vida que nós temos. E às vezes há muitas pessoas que colocam, na verdade, uma máscara para mostrar, na verdade, o que ela não é. Mas Timóteo não precisava de máscara. Timóteo não precisava desta máscara. Timóteo tinha uma vida que o qualificaria como jovem de qualidade.
Timóteo não precisava ser circuncidado, pois como Paulo mesmo pregava, isso já não era mais importante. Mas ele foi circuncidado porque o seu pai, que era grego, estava acostumado com este rito. E com essa atitude, Timóteo, então, demonstra que seu verdadeiro desejo era agradar a Deus e ganhar a simpatia do Pai. Nós, como jovens, nós temos que agradar a Deus e ganhar a simpatia do povo. E não ganhamos simpatia do povo, eu já disse por falar, mas nós ganhamos simpatia do povo pela forma que eu vivo e demonstro ser. A palavra do Senhor fala da igreja de Antioquia, ou seja, da igreja que estava ali em Jerusalém, diz que aquela igreja ganhou a simpatia do povo. Por que que eles ganharam a simpatia do povo? Porque naquele povo havia qualidade. Pode crer, naquele povo havia qualidade. Quando Paulo então retorna à cidade de Timóteo, na sua segunda viagem missionária, 6 anos depois, Paulo viu a respeito do bom testemunho dos irmãos sobre Timóteo. Será o que os outros falam de você? Será o que os outros falam de mim? Coloca isso em pauta. Vou contar uma experiência para vocês. Eu sou um velho de 71 anos. Eu tenho quase 40 anos de ministério. E, se eu não me engano, 43 anos de casado. Dia 29 de julho é aniversário do nosso casamento. Ora a Deus e agradeça a Deus por nós, por favor. Só isso que nós queremos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós olhamos as pessoas, não é? Vemos que as pessoas querem ver em nós outra coisa. Tinha uma moça que era membro da nossa igreja. Eu vou contar isso aqui. Os que são descalços colocam sapato. Eu sempre fui um pouco zeloso para isso. Eu acho que é necessário ser. É necessário. O pai deve ser zeloso com seus filhos, o pastor deve ser zeloso com a sua igreja. E além de zeloso, ter ciúme daquilo que Deus colocou nas mãos dele para ele tomar conta. Porque não sei se você sabe, jovem, um dia o ser pastor vai dar conta de vocês perante Deus. E aquela moça começou um namorico com um rapaz lá, um motorista de táxi. Eu não tenho nada contra motorista de táxi. É que o cara era pervertido. E ela estava, aqueles agarra-agarra, aqueles enco-enco, aquela coisa, aquele negócio, aquela lambeção, tipo de gente que não respeita nem dentro da igreja. Sabe aqueles casalzinhos que chegam na igreja? Ô, meu amigo, que está dentro da igreja, não é? E eles ficam se lambendo ali, bicotinha para lá, bicotinha para cá, tudo para cá, tudo para lá. E aquilo andava me angustiando. Eu peguei e falei, eu vou falar com esse rapaz. Chamei ele e falei assim, eu tenho um negócio para falar para você. Eu era novo de ministério. Eu sei que meu jeito não foi muito delicado, mas eu quero falar um negócio para você. Ele falou, o que é? Você está namorando a moça errada. Namora gente errada, não. Você está Foi assim, curto e grosso. Você está namorando a moça errada. Por que é errada? Ele disse, ela é crente, você não é. Ele falou, ei, pastor, o senhor está enganado. O senhor está enganado, pastor. Ela sabe mais coisa do que as que não são crentes.
Naquela hora o meu semblante caiu, me dei vontade de orar para Deus matar aquela moça. Pior que eu orei e ela morreu. Tá minha esposa aí, não foi não, filha? Tá mortinha. Porque acontece o seguinte, olha aqui, João, vocês podem não acreditar no que eu vou falar para vocês. Não brinca com Deus não, porque Deus não é brincadeira não, viu? Amém ou não? Amém. Você pode ser bonitão, você pode ser o que for, mas você não lambe os pés de Deus não. Ele te pega na esquina, e a hora que ele pegar, ele pega para arrebentar. A palavra de Deus diz que, ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Falei com aquele camarada, ele riu comigo, ele riu na minha cara, e eu fui orar a Deus, e eu peguei, eu ajoelhei, estou com um tempinho pendurado na cinta aqui, não dá para ajoelhar, mas eu vou ajoelhar, se cair eu pego. É o microfone, gente. E orei, falei, Deus, o cara riu de mim, ele riu dos teus princípios, Senhor, essa moça também está rindo, em nome de Jesus, dá um jeito nesse trem. Eu converso com Deus, é assim. Dá um jeito nesse trem. E não é que Deus deu mesmo? A maneira dele. Mas a minha foi aquela mas quando eu falei, a moça não tinha qualidade, o jovem não tinha qualidade. Agora junta duas coisas que não tem qualidade, o que bagaceira vai virar isso, gente? Tem que ter qualidade, jovem. Tem que ter. Quando Paulo retorna ali, Timóteo já estava com 16 anos e decidiu levá-lo contigo para o trabalho na pregação do Evangelho. Isso é em Atos 16, de 2 a 3. E Paulo tornou-se como um pai na fé para esse discípulo. Um mentor que o ajudou a desenvolver sua fé, até que Timóteo se tornou também um grande líder na igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo, apesar da tenra idade de Timóteo, mostrou grande respeito e confiança e amor por ele, mencionando-o com muita satisfação em diversas cartas quando escreveu. 1 Timóteo 6, 3 a 10 fala, Paulo deu então ali as primeiras instruções a Timóteo. Paulo o aconselhou, em primeiro lugar, a se afastar de pessoas que ensinam doutrinas segundo a sua própria vontade. Segundo, pessoas que usam a palavra para benefício próprio. Paulo então dá conselho a Timóteo a afastar desse tipo de gente. Terceiro, ensinou Timóteo a estar contente com aquilo que tem e ter um coração grato pelo cuidado do Senhor por ele e suprir as necessidades do vestir, do comer e de ter onde repousar com segurança. E Timóteo, ele ouviu os conselhos de Paulo com toda atenção. Quarto, aconselhou ainda que aqueles que almejam as riquezas deste mundo caem em armadilha e tentação. Não está dizendo que é pecado ser rico, não está dizendo que é pecado ter dinheiro, está dizendo é deixar o dinheiro mandar na tua vida, ao invés do dinheiro ser o teu servo, você está sendo servo do teu dinheiro. E toma caminho louco, que traz o mal e causa a própria ruína. Quinto, aconselhou Timóteo a desviar-se de pessoas que desviam a sua fé de Cristo, amando mais o dinheiro e com isso sofre toda espécie de males e consequências dolorosas. Timóteo nos deixou lições preciosas de como um moço, uma moça pode servir a Deus e fazer diferença neste mundo. Primeiro, Timóteo foi um jovem atuante
no Evangelho desde a mais tenra idade. Em Atos 16:1 fala sobre isso. E muitas pessoas alegam que o jovem é a igreja do amanhã, mas no caso de Timóteo, essa ideia cai por terra. O jovem não é a igreja do amanhã, o jovem é a igreja do presente. Você, meu jovem, é a igreja do presente, não é a igreja do amanhã. Ao contrário, com a atuação deste, cedo no Evangelho, na pregação, no ensino da palavra e no pastoreio da igreja, Timóteo nos ensina que o jovem é a igreja de hoje, que o jovem pode assumir responsabilidade na causa do Senhor. Quando eu comecei o ministério, eu era novo, não sei quantos anos tinha, eu devia ter uns 30 anos por aí, 30 anos, novo de casado também, que eu já casei velho, por isso que eu dou conselho ao Geraldo casar, né? Eu casei velho, né? Eu casei com 28 anos de idade, e com 30 está no ministério, entendeu? Posso dizer isso. Como é que você, jovem, faz? Você tem receio de passar uma carta missionária, de cantar na igreja, de apresentar um teatro bíblico, de participar de uma semana de oração, jovem, de participar na distribuição de literatura? Já tem que começar cedo a trabalhar, gente. Começar vivo. Porque vocês têm responsabilidade perante Deus. Sejam compromissados com a verdade, compromissados com a fé, compromissados com Deus. Timóteo tinha, em segundo lugar, uma boa reputação que ultrapassava as divisas da sua mocidade. E que reputação! Em Atos 16:2, vê-se no texto que ele era reconhecido em sua cidade, em Listra, e também em Icônio, e muito animador, ver que existem pessoas que, mesmo jovens, são capazes de causar uma boa impressão. Onde nós moramos, nós temos o dever de causar uma boa impressão. Eu moro num condomínio hoje. Se você chegar lá e procurar pelo senhor Domiciano Gonçalves, talvez poucos vão dizer para você quem sou eu. Mas se você chegar na portaria e dizer, eu quero saber onde mora o pastor, só tem o pastor de Igreja Batista lá, só eu. Ele vai dizer, pastor, você vira aqui, desce ali, é na casa 242. Ali mora o pastor. Você sabe por quê? O maior medo que eu tenho, a minha maior preocupação é dar mau testemunho para os meus vizinhos. Na minha igreja, eu estou lá há tantos anos, eu prezo pelo testemunho da igreja, eu prezo pelo meu testemunho. Tudo que compra, paga. E tem gente caloteiro que compra as coisas e não paga. Já viu isso aí? Nem sabe quanto ganha, já ganha uma mixaria danada, já ganha um pouco, vai fazendo conta, e tal, termina, não paga os seus compromissos. Daí a pouco estão sujando a sua qualidade de crente, jovem. Está sujando o seu nome, e o nome dos outros, e o nome do Evangelho, e muitas vezes a falta de qualidade leva a isso. Nosso vizinho, general, muito meu amigo, general Luiz Carlos, comandante do 2º Exército Brasileiro, ele era nosso vizinho. Quando ele saiu para ir para o Rio de Janeiro, disse,
Pastor, a mamãe, antes de morrer, ela disse que quando fosse vender essa casa, a primeira preferência era do senhor aqui. E eu vim aqui para vender para o senhor. Ele disse, Luiz, mas eu não tenho dinheiro. Não, moço, pastor, o senhor fala que quer, e eu deixo essa casa na sua mão, e vou embora para o Rio de Janeiro, e o senhor paga quando puder, tá bom? Sabe qual é o valor da casa? Era 300 mil reais. Ninguém chega em sã consciência e coloca um valor desse e diz, você cuida, quando você tiver dinheiro, você me paga. O sujeito faz isso na confiança de quem ele está entregando esta responsabilidade. Vocês têm responsabilidade. Quantos de vocês já chegaram no lugar e alguém pergunta, você é crente? Não é porque usa paletó, não. Você é crente, que bandido também usa paletó. Ué, o Lava Jato não anda tudo de paletó? Tudo de paletó, os mensaleiros não estão tudo de paletó? Ah, eu queria ter um paletó daquele lá, tudo casimira inglesa. Né? Mas alguém já perguntou para você, você é crente? Já? Sabe por que pergunta? Teu semblante diz muita coisa. Entendeu? Uma vez estava vindo para Ribeirão Preto, visitar o pastor Jaime Rose, eu e o pastor Josué. No caminho ele disse, Domiciano, vamos tomar um cafezinho aqui? Vamos embora. Quando nós chegamos no frango assado, e fomos tomar o nosso café, eu estava até de tênis, eu estava de manga de camisa, ele também. A gente só queria dar um abraço para o pastor Jaime e voltar embora. E uma senhora perguntou para nós, pode perguntar para o senhor uma perguntinha? Eu disse, pode. Vocês são pastores? Disse, nós somos. Tá bom, é isso que eu queria saber. Não vamos perguntar a ela por quê. Eu acredito que Timóteo, ele era um homem que era um rapaz, era um adolescente, que aonde aquele jovem passava, todo mundo o conhecia por causa da vida que ele vivia. O povo precisa ver isso em nós. O povo quer ver isso em você, meu jovem. No caso de Timóteo, o seu testemunho falava muito alto, a ponto de pessoas de outras cidades, reconhecer a sua fé. Sua fé familiar, a sua fé pessoal, a sua fé em Deus. Como tem sido com você? Meu jovem, como as pessoas têm visto você? Timóteo escolheu um ótimo mentor, no caso Paulo. Paulo foi mentor de Timóteo. Mentor é a pessoa que serve a alguém de guia, de sábio, experiente, conselheiro. É uma pessoa que inspira, estimula, cria, orienta ideias, ações, projetos e realizações. Timóteo não poderia escolher alguém melhor. Paulo era um homem sábio na religião cristã, mas principalmente era um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo conduziu Timóteo a fazer uma grande obra, sendo reconhecido nos nossos dias como evangelista, um mestre, um pastor de referência para a liderança atual. Eu, quando vejo um jovem chegar aqui e louvar o Senhor, cantar como esse coral, cantar como essa menina do pastor chegou aqui e cantou, eu fico tão entusiasmado que eu dá vontade de eu gritar amém da onde eu estou. Que são gente que quer ser usado desde pequeno, não é? Quem tem guiado a sua mente, meu jovem? Quem tem guiado você?
Alguns são guiados pelas ideias liberais de alguns amigos. É o que chamamos de a pressão do grupo. Os amigos falam e isso torna-se em lei. Não é o que seu amigo fala que torna em lei, é o que a palavra de Deus diz, é que deve tornar em lei. Não adianta o pai orientar, a mãe falar, que o jovem que vive longe de Deus não ouve mais ninguém. Pai e a mãe às vezes fala, seu pai e a sua mãe têm falado tanto, e como é que você responde ao seu pai e sua mãe? Nós estamos vivendo uma época, irmãos, não é? Eu tenho certeza que vocês não são assim, mas uma juventude terrível, aonde os pais são tratados muitas vezes a pontapé. Filho matando pai, lógico que há pai matando filho, mas eu disse ontem, morre muito mais jovem hoje do que os velhos. Eu disse ontem aqui, que antigamente os pais enterravam os filhos, é isso? Não, os filhos enterravam quem? Os pais. Hoje é o contrário, os pais enterram os filhos. Sabe por que isso? A má formação de dentro do lar. Os jovens já vêm com defeito, com a má formação terrível, e é por isso que a família, o pai e a mãe, deve ter cuidado, nós os pais. E é interessante quando nós olhamos a vida de Timóteo. E se o jovem arranjar uma namorada, então, se esses também são crentes e têm bons princípios, tudo bem. Mas, e se acontece o contrário? Outros são guiados pelas literaturas que leem e pelos sites que veem, e outros são orientados pelos tipos de música que ouve. Em quarto lugar, como filho de grego, o testemunho de Timóteo influenciou os seus conterrâneos de Atenas e Macedônia. O trabalho que Paulo realizou entre os gregos foi bastante promissor. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho e provavelmente a presença de Timóteo, que era grego, da parte de pai, foi fundamental para influenciar pessoas a seguirem Jesus. Isso equivale nos nossos dias ao sucesso que muitos jovens alcançam na propagação do Evangelho para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas e para os de sua mesma origem. Há uma grande preocupação para o jovem. Você não pode viver, meu querido jovem, a ideia narcisista ou outras. Vamos comer, vamos beber, vamos curtir, porque amanhã nós vamos morrer. Não, quando você vai morrer, você não sabe. Mas se sabe é que, se morrer sem Jesus Cristo no teu coração, tu irá para o inferno. E o que se sabe é que se você morrer em Cristo e com Cristo, a palavra do Senhor deixa claro, você irá ao céu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Horas, jovens, entendemos que morada é um lugar aonde iremos morar, e essa morada, ela é eterna, ela não é passageira, ela é para sempre, aonde há alegria, há prazer, a eternidade. Qual tem sido a sua visão sobre você mesmo?
E Timóteo, então, com o trabalho com as etnias, muito interessante, como ele trabalhou. Um árabe falando de Jesus para um árabe, um português pregando para outro português. Sabe por que isso? É resultado de quem deixou um bom nome. Mas eu chamo a atenção para outro aspecto. É o de os jovens terem a coragem de ser diferente. Para ser diferente precisa ter coragem, meu jovem. Em primeiro lugar, romper com você mesmo. Quando eu estava no mundo, para mim sair das garras do vício, da bebida, do cigarro, da maconha e outras coisas, custou um preço alto. Sabe o quê? Custou a misericórdia de Deus. Eu nunca esqueço um dia, já depois de casado, eu ainda estava fumando, e eu fui numa conferência, numa grande igreja de São Paulo, onde o pastor era o deão da Faculdade Batista de São Paulo, hoje falecido, e lá havia uma conferência, e quem pregava nessa conferência é um pastor inglês, já falecido há muito tempo, Dr. Roy Hesse. Ele era o pregador da noite, e eu, quando entrava na igreja, eu pegava o maço de cigarro e colocava dentro da meia e entrava na igreja para não ver o maço de cigarro na bolsa da minha camisa. E aquele homem pregando, irmãos, e eu sentado lá. Eu gostava de sentar sempre na ponta do banco. Aquele homem pregando, ele andava para lá, para cá, e ele passava e ele olhava no meu pé. Eu falei, esse pregador está pegando no meu pé. Primeiro me deu vontade de eu levantar e ir embora. Ele voltava, ele chegava e voltava, e ele olhando no meu pé. Falei, quem falou para ele que o meu pé, eu tenho alguma coisa guardada aqui? Olhando no meu pé. Aí a última vez que ele foi, ele voltou, e ele disse assim, olhando para o auditório e com o dedo para o meu pé. E disse assim, se você não deixar o vício, se você não tiver coragem de romper contigo, e chegar na tua casa, e botar o joelho no chão, e orar, você nunca vai deixar disso. É o preço que você vai pagar. E o pior é que eu e minha esposa fumavam. Era os dois. E quando a gente fumava, gente, era aquela labareda que sumia. Parecia a fornalha do inferno. Subia aquele fumaceiro assim, e tudo quanto é lugar fedia cigarro. E eu na estrada falava para ele, olha, nós vamos chegar em casa e nós vamos orar. Tá bom. Eu morava numa casa bem pequenininha, tipo quarto e cozinha, né? Eu falei, eu fico naquela parede, o joelho naquela parede, e você naquela. Me deu essa ideia, eu não sei porquê. Eu cheguei assim, e joelhei na beira da parede, e eu falei, Senhor, não me deixa ir, ó Deus, na lata do lixo outra vez. Tem misericórdia de mim, Senhor. E que nunca mais, em nome de Jesus Cristo e pelo sangue de Cristo, eu não venha mais pôr esse cigarro na minha boca, nem eu e na minha esposa. E eu vi ela orando lá, a mulher é mais delicada para falar, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu e meu marido larga desse vício, em nome de Jesus, amém. Eu falei, que? Você quer saber de uma coisa? Quantos anos faz isso? 43, né? Por aí, né? Nunca mais. Nunca mais. Você fuma? Não estou te criticando. Você bebe? Também não estou te criticando. Você fuma maconha? Também não estou te criticando. Você toma picada? Também não estou te criticando.
Mas eu quero dizer para você, conheço um médico capaz de te dar qualidade de vida e fazer de você outra pessoa. Sabe quem é? Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. Conselho você, dá um passo à frente de Jesus Cristo, entrega sua vida a Ele, jovem. Olha para Jesus. Não fique imaginando pelo fato que você é jovem, você não morre agora, ou você não morre daqui 10 minutos, ou você não morre amanhã. A palavra do Senhor diz que basta cada dia o seu mal. Não fique esperando, eu vou ser um crente depois que eu ficar velho. Isso sabe o quê? É menosprezar o Senhor Deus. Não faça isso. A palavra de Deus diz que a tua salvação é agora, não é depois não. É agora. Se você quer ser uma pessoa de qualidade melhor e uma boa reputação melhor, porque ninguém é bom por ele mesmo, entendeu? Você não vai ser bom por você mesmo. E outra coisa, quem vai regenerar a tua vida não é você. Esse negócio de dizer os crentes querem ser melhor do que todo mundo. Ele não quer ser melhor porque ele não é de nada para isso. Mas quem é tudo é Jesus Cristo na vida dele. E ele pode ser isso na tua vida. Volta para Timóteo outra vez. Porque ele é hoje o jovem que nós estamos falando. Quinto lugar, Paulo pediu para Timóteo permanecer firme na fé. O menino já leu aqui. Paulo ensina-nos a permanecermos firmes na nossa caminhada com Cristo. E que o compromisso seja sempre vivo em nosso coração, ou nossos corações. E que nossa posição na caminhada com Cristo seja de ação. Que militemos a boa milícia da fé, que tomemos posse da vida eterna. Paulo pediu para Timóteo ser ousado na fé. Deus convida você, jovem, para também serem ousados a fim de tomarem posse das promessas do Senhor. O que os frutos do nosso coração sejam provindos do coração de Deus, que a sua atuação seja de Deus, que a sua vontade seja de Deus. Quando essas duas vontades se unem, não tem quem possa, a tua vontade fundindo com a de Deus, a de Deus com a tua, aí você pode dizer que em Cristo sou mais do que vencedor. Que sejamos mansos no falar, no ouvir, que nada deste mundo louco possa tirar a nossa atenção e desviar-nos de seguir o Senhor. Paulo pediu para Timóteo fugir dessas coisas, permanecer firme na fé, requerer muita força de vontade em seguir a Deus. Vamos usar Alex como exemplo aqui. Está noivo. Amém ou não, igreja? Amém. Aliás, está noivo e sacramentado. Eu orei, hein? Está aí. Agora veja bem. Veja bem. Se Deus não tiver parte nesse negócio, Alex, eu esqueci o nome da noiva. Thaís, se Deus não tiver parte nesse negócio, de você, Alex, vocês vão estar fadados a prejuízo. Mas se Deus estiver nesse negócio, filha, se Deus estiver, Alex, nisso, vocês serão vencedores. Amém ou não? Deus precisa ter parte no que faço. Deus precisa ter parte no que penso. Deus precisa ter parte nos meus projetos. Que Paulo menciona que Timóteo, o exemplo de Jesus, não é? Que foi exemplo
diante de Pôncio Pilatos. Paulo ensina-nos a sermos como Jesus, quando esteve diante de Pilatos, que nada teve para ser acusado. E é isso que nós, nessa noite, eu queria chamar a sua atenção. Em penúltimo lugar, Paulo pediu para Timóteo 3 coisas importantes. Primeiro, ler, exortar e ensinar. Ter o prazer de ler. Tem uma ilustração que eu não canso de contar ela, da velhinha que gostava de ler a Bíblia, mas era analfabeta. E um dia diz a história que ela sentou-se à beira de uma ponte e ela estava lendo a Bíblia. Só que ela estava lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Passou um gaiato, disse: oi, velhinha, você entende o que está lendo? Ela disse: eu entendo, meu filho, mas você está lendo errado. Ele disse: por quê? A letra está de cabeça para baixo. A velhinha levantou e chegou no jovem e disse: meu filho, essa palavra aqui, tanto ela fala de cabeça para baixo, quanto de cabeça para cima. E Deus espera isso de você, meu jovem. Deus espera isso de mim. Essa palavra, tanto ela fala assim, como ela fala assim. Porque ela não contém apenas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Amém ou não? Timóteo recebeu esse ensino de Paulo, não é? Que ele lesse, que ele exortasse e que ele ensinasse. Seja você o ensinador, mas para nós ensinarmos, temos que ter exemplo a partir de dentro da própria casa. Saiba ouvir o papai e a mamãe, saiba sentar com eles, saiba orar com eles. Não seja aquele jovem que trata o pai mal. Se você quiser saber o resultado em tratar os nossos pais mal, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, por favor, jovem, né? Veja aí, se não me engano, Efésios capítulo 6, né? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. E o que, igreja? Fala alto. Que viva muito tempo sobre a terra. Quantos jovens querem morrer aqui agora ou amanhã? Levanta a mão. Graças a Deus que não tem nenhum suicida aqui. Não é verdade? Vocês querem viver, vocês querem constituir família? Amém. Começa daqui. E Deus vai abençoar vocês. Paulo recebeu isso. Você, Timóteo, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Ler. Você tem hábito de ler a palavra do Senhor? Exortar. Quando você percebe que um amigo cometeu algum erro, você o corrige para deixar esse erro com amor. O jovem cristão entra em contato com várias pessoas, ele está sujeito a ouvir palavrões, xingos e outros disparates. Quando alguém conta piada suja, pede você o que você faz. Entra no bolo também? Não entra não. Quando alguém te ensina, venha trazer alguma coisa errada para você, jovem, cai fora, porque Deus não te chamou para isso. O Senhor já nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele já nos tirou. Em último lugar, Paulo elogiou Timóteo por conhecer a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Essa que é a verdade.
Paulo pediu para Timóteo pregar a palavra, pregue em tempo e fora de tempo. Não está falando para um velho, não. Não está falando para o seu pastor, não. Está falando para você. Amém, jovens? Está falando para você. Eu costumo carregar no meu carro, no porta-luvas, sempre ter um pacote de folhetos. Passo pelo pedágio, por onde eu passo, lá vai um folhetozinho. Como o pastor Sivaldo fez lá no guarda da portaria do hotel, um folhetozinho. Há um tempo eu recebi, o folheto tinha, dizer assim, se você está pronto para fazer uma decisão lá de Cristo, escreva para esse endereço. O endereço é a nossa igreja. E ele escreveu. Fiquei orando para aquele moço, sei se moço ou idoso, mais de 2 semanas. E eu tenho certeza que Deus salvou ele. Certa feita eu estava na igreja, uma quarta-feira, estava eu, meu vice-presidente, sentado, conversando, depois o culto tinha terminado, me entra um sujeito sem camisa, forte. Aqui tem um irmão que é forte, eu vi ele. Eu acho que ele já foi embora, que eu estou demorando, ele foi embora. Bem forte, fortão, igual aquele irmão lá. E ele chegou e disse assim, o senhor é o pastor dessa igreja? Eu disse, sou. E ele olhou para o meu vice-presidente e disse, e você o que é? Sou vice-presidente dele. Então eu quero falar uma coisa para vocês. Eu sou fugitivo da Cadeião de Santos. Eu estou sendo procurado pela polícia. Eles virão aqui me buscar. Eu falei, deixa vir. Aí nós aproveitamos e pregamos a palavra de Deus para ele. Ele aceitou Jesus ali, de joelho. E ele falou, pastor, e agora o que eu faço? Agora você vai fazer o seguinte, você vai pagar o que você deve à justiça. Mas chegar lá, eles vão me bater. Não vai não. Por quê? Eu disse, eu vou levar você. Eu quero ver se o delegado vai me ouvir. Eu coloquei ele dentro do carro. Cheguei lá na delegacia. Encontrei o delegado de plantão, o escrivão dele, meu grande amigo. Ô pastor, o que o senhor faz aqui? Eu disse, eu vim trazer aqui um novo irmão na fé. Aí quando o cara olhou assim, gente, novo irmão na fé, aí o delegado falou assim, pastor, vamos puxar o arquivo. Quando puxou o arquivo, o cara tinha, parece que 8 mortes nas costas. Falou, esse é seu irmão? Eu disse, delegado, não era, é agora, ele aceitou Jesus. E eu disse, delegado, eu vim trazer ele aqui, o senhor não vai bater nele não. Ele estava com medo de levar uma surra, que só vendo. Não bate nele não, doutor? Eu vim trazer aqui, confia que eu sou homem de Deus, amigo de vocês. Pastor, pode ficar tranquilo, que nós não vamos mexer com o moço, nós vamos pôr ele lá onde ele deve. Sabe para onde eles levaram ele? Sabe essas escola agrícola? Daqueles presos que ficam lá cuidando de planta, de coisa assim. Puseram o negão lá numa boa, rapaz. E era, todo dia chegava a carta dele. Pastor, que alegria, manda a Bíblia para mim. Eu tacava a Bíblia, ele não sei, chegou. Ele estava muito longe. Mas é difícil fazer isso? Não. E eu quero encerrar perguntando, para onde foram as suas qualidades? Há pouco tempo, não sei se vocês lembram, no Hopi Hari, faz uns 3 anos, uma moça caiu daquele, que aquilo é uma loucura, eu não sei como é que chama aquilo, senta aqui no trem, ó, depois desce, não sei como é que chama aquilo. Aquela moça caiu e ela morreu. E veio o pessoal dos Estados Unidos para reparar e tal. Aí o sujeito que examinou disse, caiu porque a peça que travava era de péssima qualidade. A falta de qualidade produziu morte. A nossa falta de qualidade produz muita coisa que não seja boa. Qual tem sido a sua qualidade? E você que está aqui hoje, nesse culto, eu quero terminar orando por você.
Eu quero convidar a igreja para curvar as suas cabeças. Meu jovem, todas essas qualidades você não vai adquirir por você mesmo. Não. Mas você pode adquirir pelo Senhor.